A Secretaria de Políticas Públicas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de São Paulo conquistou muitos avanços nos últimos 4 anos. Agora uma carta de recomendações será enviada ao prefeito eleito João Dória, sugerindo a continuidade de programas para essa população. Ciara se enche de orgulho ao contar que é assistente administrativa aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É o primeiro emprego dela longe das ruas e da prostituição. Conseguiu este trabalho no ano passado, depois de terminar o ensino médio por meio do Transcidadania, um programa da Prefeitura de São Paulo que promove a reintegração social de travestis e transexuais por meio da educação. Como cidadã brasileira, eu acho que nada mais justo do que voltar à escola e estar integrada hoje ao mercado de trabalho. Eu estaria ainda na rua, tendo que me prostituir, tendo que me sujeitar a fantasias, a certos desejos, tendo ainda que contribuir com o narcotráfico, tendo ainda que, para pegar o frio, a chuva, a chibata da polícia que massacra, que bate na gente todos os dias. E está me humilhando, né? Porque a rua só nos traz isso, né? O Transcidadania foi criado pelo prefeito Fernando Haddad em 2015 e já transformou a vida de 300 travestis e transexuais. O Conselho Municipal de Políticas LGBT de São Paulo, formado pela sociedade civil e membros do poder público, defende que o programa seja ampliado pelo prefeito eleito João Dória, mas receiam que ele possa ser interrompido. Parte desse processo de buscar respostas, né? A vereadora Patrícia Bezerra, que foi anunciada como a nova secretária de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, ela foi convidada a participar, né, daqui do seminário. A ideia era que nós tivéssemos uma mesa com a atual gestão, né, para falar desses avanços na política LGBT e uma mesa com a próxima gestão para falar como que vai ser esse processo de criação de política LGBT no município, porque para a gente isso não chegou ainda, né? Essas políticas são políticas importantes do ponto de vista da disputa de valores na sociedade, da construção de uma sociedade um pouco mais civilizada, um pouco mais humana, mas também são políticas que tiveram um impacto real na mudança da vida das pessoas, em qualidade de vida, em recuperação de oportunidades que foram perdidas ao longo dos anos pelo preconceito, pela discriminação, pela violência. Hoje, o Conselho se reuniu com militantes LGBT na Câmara Municipal de São Paulo para fazer um balanço da gestão municipal em relação às políticas públicas para essa população. De acordo com o presidente do Conselho, Luiz Henrique Dias, a cidade avançou nos últimos 4 anos, mas ainda há muito por fazer. Quando você tem o recurso direto destinado à população LGBT, você consegue que a própria coordenação possa pensar as políticas sem a necessidade da interferência de outros espaços, de outras áreas da gestão pública dentro da própria coordenação. Então a coordenação consegue direcionar seus projetos, tanto que nós tivemos a criação de 5 centros, né, de referência LGBT, tem as unidades móveis, isso tudo parte da coordenação. No fim do encontro, Conselho e militantes elaboraram uma carta de recomendações ao prefeito eleito João Dória para que as políticas para LGBTs não sejam interrompidas. O documento deve ser entregue ainda este ano. Nós esperamos que esse canal de diálogo continue com o próximo governo. O Conselho ele está aí para deliberar, está aí para ser consultivo, mas está aí também para ir para o embate se for preciso. Representantes de 2 grupos da sociedade civil bastante organizados, os que lutam por moradia e os que defendem os direitos dos LGBTs, se uniram na capital paulista. A Frente de Luta por Moradia ofereceu abrigo para integrantes da comunidade LGBT. A ideia é protegê-los da discriminação sofrida, muitas vezes, dentro da própria família. Morar numa ocupação é confortável? Dependendo do que se entende por conforto, é. Eu, quando saí do espaço onde morava, meu desconforto maior era o meio como eu me relacionava com as pessoas lá dentro, que não entendiam a minha condição de vida, minha condição como eu me apresento, estética e social. E isso, para mim, é mais pesado. Quando eu estou num espaço onde eu tenho que... a minha atividade maior é gritar como e quando eu quero ser,
torna-se maior do que aqui dentro, que eu tenho algumas situações físicas precárias, assim. Para muitos LGBTs, o fato de dormir no chão, não ter móveis ou televisão incomoda menos do que o preconceito. Sair de casa com a roupa que eu queria, do jeito que eu queria, às vezes para festa, maquiagem, essas coisas, já era um problema bem sério. Eu tinha que me arrumar dentro do metrô e do trem. Esse prédio do INSS, que fica na Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, já foi ocupado 5 vezes. A primeira em 1997, depois em 2009, 2 vezes em 2010 e agora em 2016. E desta vez, a Frente de Luta por Moradia e o coletivo Arouchiano LGBT fizeram a ocupação de modo diferente. Organizaram um grupo de LGBTs para participar. A gente soube da notícia de que eles estariam fazendo a ocupação do prédio próximo ao Largo do Arouche e a gente resolveu por que não trazer as pessoas LGBTs que sofrem, que estão em estado de rua ou que sofrem com agressões dentro de casa, com preconceito, para poder fazer parte do movimento. Todas as pessoas, independente de sexo, de tendência, de cor, raça, religião, partido político, são bem-vindos. Fernanda é estilista. Fazia faculdade de moda e teve de trancar a matrícula por falta de dinheiro. Com o que ganha, ela não consegue pagar aluguel no centro, por isso optou pela ocupação. Aqui eu aprendi a me desconstruir toda, aqui, tudo que eu tinha, todo o conceito de vida que eu tinha antigamente era um conceito mais fechado, mais isolado, de que aquele era um mundinho que existia, e aqui eu percebi que não é, aqui o mundo é bem mais amplo, bem mais aberto do que eu imaginava. Mais de 200 pessoas ocupam o prédio e apenas 10 são LGBTs. Para evitar conflitos e preconceito, a Frente de Luta por Moradia faz um trabalho de conscientização com os demais integrantes do movimento. A primeira assembleia que eu fiz aqui, eu fiz justamente tratando dessa relação, de não haver a discriminação, a homofobia, que todos nós somos iguais. Cada um se veste como quer, cada um tem a opção sexual que quer. Está pronto o relatório da Comissão da Memória e Verdade de São Paulo. Foi preciso um pouco mais de 2 anos de trabalho para finalizar o documento. A comissão investigou a participação da Prefeitura paulistana nos crimes cometidos durante a ditadura militar. O relatório foi entregue ao prefeito Fernando Haddad. E na condição de representante máximo do Poder Executivo Municipal, estendo, em nome da Prefeitura de São Paulo, o pedido oficial de desculpas às vítimas de violações aos direitos humanos cometidas por seus agentes durante a ditadura militar. Com este pedido oficial de desculpas, o prefeito Fernando Haddad cumpriu uma das recomendações do relatório final da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. O gesto simbólico ficará na história como um marco do reconhecimento das violações aos direitos humanos praticadas pelo poder municipal durante a ditadura militar. E o relatório em si, ele tem um significado grande, porque São Paulo é responsável, a cidade, esse território que nós vivemos, é responsável pelo desaparecimento de dezenas de militantes políticos na época da ditadura. Aqui foi criado o primeiro aparato repressivo articulado das Forças Armadas com as polícias federal, civil, militar. Durante 2 anos e 3 meses, a comissão investigou uma série de violações praticadas entre 1964 e 1988, que tiveram a própria prefeitura e seus servidores como violadores ou como vítimas. A gente teve registros de colaboração de servidores da prefeitura municipal atuando como polícia em patrulhamento de blitz para prender opositores do regime. A gente viu, por exemplo, o número de servidores que foram demitidos, transferidos, aposentados compulsoriamente por motivação política. O relatório aponta que a prefeitura deu infraestrutura para o principal órgão repressor do regime militar, o DOI-CODE. Foi um centro de tortura e investigação na Rua Tutóia, na Vila Mariana, colocando asfalto, luz elétrica, tudo que a prefeitura podia fazer para aquilo funcionar de maneira rápida. Era clandestino o centro, mas a prefeitura sabia, dialogava e garantiu a estrutura necessária para aquilo.
Para reparar essas violações, a Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo fez 36 recomendações que devem impactar várias áreas: saúde, educação, cultura e direitos humanos. Entre as principais estão a identificação das ossadas de perus, a retificação das certidões de óbito e a instalação de novas marcas de memória em locais simbólicos, como presídios, centros de tortura e ruas onde morreram pessoas que lutaram pela democracia. Para que essas medidas sejam executadas, o documento será encaminhado para o Ministério Público e o Governo do Estado. Eles realmente trabalhem junto com o Ministério Público do Estado para que a gente corrija as referências incorretas que existem sobre os desaparecidos aqui em São Paulo. São Paulo ainda vive com muitos cadáveres insepultos de militantes políticos da época da luta contra a ditadura. Com o Natal se aproximando, o Armazém do Campo, na Grande São Paulo, começou as vendas de cestas de Natal produzidas por assentados do movimento Sem Terra do país inteiro. Todos os produtos que compõem as cestas vêm de assentamentos da reforma agrária. São 3 tipos de cestas com diversos alimentos. Dá uma olhada. Altamir é assentado da reforma agrária. Produz alimentos orgânicos na região de São José dos Campos, interior de São Paulo. A luta e conquista da terra foi importante tanto para a própria família quanto para a economia e a produção local de alimentos. Todas as famílias, quando vão para em cima de um assentamento, vão lutar por um pedaço de terra, elas já têm esse horizonte, né, de que é sua viabilização econômica, né, de ter sua moradia, de produzir para comer, de vir a participar de uma feira, né, ou participar de um PA, né, que é um programa social do governo federal, né, que é o programa de aquisição de alimentos, ou vender para alimentação escolar, né, são todas formas, no caso assim, de que ele vai se viabilizando no decorrer do tempo, né. Esse é um grande papel nosso de dar a visibilidade aos nossos produtos e dizer, ó, nós produzimos os assentamentos após um longo período de ocupação de terra, de luta política, de organização das famílias assentadas, fazer com que essa produção industrializada chegue às pessoas e as pessoas tenham conhecimento que o movimento também, a luta pela terra está dando os frutos que é hoje em dia o que a gente está querendo construir com o armazém e com as cestas, né? Vários dos alimentos produzidos por assentados do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como sucos, arroz, café, laticínios e açúcar mascavo, fazem parte da cesta de Natal do MST. São 3 tipos de cestas, com 9, 13 e 17 produtos e preços que vão de R$ 75 a R$ 220. Nós fizemos negociações diretas com as famílias assentadas e com as cooperativas, uma relação de parceria e comercial também, através da aquisição dos produtos para a montagem das cestas e posterior pagamento do custo desses produtos para as cooperativas. Todos os produtos da cesta de Natal têm uma bela história de luta do sem terra. Os laticínios, por exemplo, são de uma das maiores cooperativas do sul do país. Já o arroz orgânico do MST é produzido a partir de um modelo pioneiro. O arroz ele vem de uma experiência de uma cooperativa localizada na grande região metropolitana de Porto Alegre. Os agricultores assentados foram assentados no final da década de 90 e por uma opção de mudança de matriz tecnológica se optou em áreas alagadiças em produzir arroz sem o uso de nenhum tipo de agrotóxico. Eles adquiriram conhecimento com o tempo e com a experiência e hoje a cooperativa é a maior produtora de arroz orgânico da América Latina. Nós temos a agroindústria mais moderna da América Latina, no caso de sucos de uva, né? Nós temos uma grande cooperativa em Santa Catarina que industrializa o leite, né? Então, assim, está havendo um salto de qualidade tanto na organização como na organização da produção, mas como também na industrialização, né? Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou reportagens sobre as mulheres, como a decisão do STF que não criminaliza mais o aborto até o 3º mês de gestação e os impactos negativos das mudanças no plano de aposentadoria das trabalhadoras com a reforma da Previdência proposta pelo governo. E a comunidade LGBT comemora os avanços com os programas de políticas públicas de inclusão social. Esse foi o Panorama de hoje. A gente volta na semana que vem com reportagens que você só vê aqui. Até lá!